Olá, você está no canal Varistória. Hoje, em parceria com o Projeto República, vamos conversar com Ângela de Castro Gomes na série de entrevistas Diálogos com os Historiadores. Ela é professora titular do Departamento de História da Universidade Federal Fluminense, professora visitante da Unirio. Autora de livros seminais para a historiografia, sua área de pesquisa é a história política no Brasil e o pensamento social brasileiro. Olá, professora, é um prazer conversar com a senhora. Bom dia, Júlia, é um prazer aqui estar conversando com você e com a revista Várias História da Universidade Federal de Minas Gerais. Muito obrigada. Em seu livro, A Invenção do Trabalhismo, mais do que trabalhar com o conceito de populismo, a senhora discutiu seu valor interpretativo, questionando profundamente a interpretação historiográfica, então consagrada, que afirmava a submissão da classe trabalhadora no contexto populista. Ao ressaltar a intensa negociação entre o Estado e os trabalhadores que permeia as práticas populistas, como a senhora destaca o protagonismo dos diferentes atores históricos em ação naquele contexto? Pergunta boa, e eu vou começar trabalhando com uma primeira parte dela que tem a ver com essa interpretação compartilhada, muito forte, no momento que eu vou escrever esse meu livro, que é o momento da segunda metade dos anos 80. É claro que essa é uma interpretação, essa interpretação que trabalha com as relações de poder, as relações de dominação e com questões relativas a comportamento político, no caso, no Brasil, mas não só no Brasil, em toda a América Latina, essa interpretação vem marcada pela categoria de populismo. Ela também está muito ligada a uma outra interpretação, que é a de uma teoria da modernização de países considerados atrasados ou subdesenvolvidos, ambas as palavras aparecem, e que, para alcançar a modernização, desenvolvem todo um processo de industrialização e de urbanização. O que isso tem a ver com a questão do populismo? Tem a ver com o fato de que o comportamento político do que a gente poderia considerar camadas populares é interpretado a partir de um deslocamento desses trabalhadores do campo para a cidade. E esse deslocamento seria traduzido por uma falta, por uma ausência. Essa interpretação, inclusive, sempre marca aquilo que não existe, aquilo que não é, uma ausência, portanto, de orientações no contexto urbano, no contexto político, que torna essas camadas populares um alvo fácil de lideranças de partidos políticos ou lideranças também de organização sindical, torna essas camadas populares tranquilamente manipuláveis por essas lideranças. A categoria populismo e a categoria, ou a palavra, o nome manipulação, andam muito juntos. Então, um ponto a ser ressaltado é de como essa interpretação trabalha com comportamento político, com escolhas eleitorais, numa chave que vem da origem desses trabalhadores. Ou seja, são questões macroestruturais, da economia, principalmente, que tem grande peso, que vão explicar ações políticas, escolhas eleitorais. O que eu vou discutir no meu livro, então, é que, vamos dizer, esse grande tipo de interpretação, ele não considera, na verdade, os sujeitos históricos. Não considera nem, vamos dizer, a vero, as ações dessas camadas populares, trabalhadores, nem mesmo lida de uma forma mais precisa e mais cuidadosa com as lideranças políticas. Dessa maneira, eu tento discutir, tanto de um lado, que pensar eleitores
pensar escolhas de camadas populares, precisa levar em consideração que há efetivamente escolhas dessas pessoas, que eles têm como se orientar, sim, como pensar igualmente que essas lideranças estão desenvolvendo um tipo de relação que também não cabe numa perspectiva de dizer que são populistas na medida que não têm vínculos com partidos políticos, que não têm bases. Então, eu procurei no livro questionar de uma forma maior um tratamento que é dado a relações de poder como relações, inclusive, absolutamente assimétricas, vindo de cima para baixo e, portanto, não considerando, digamos, os de baixo como atores. Daí as explicações por via de manipulação, por via de que as camadas mais pobres da população, porque na verdade também é isso, elas são facilmente enganadas, o que acaba sendo, vamos dizer, nomeado, por exemplo, vamos dizer, em diagnósticos que dizem que o povo não sabe votar, que o povo não aprendeu a votar, o que é uma maneira, né, de dizer que o povo não tem condições, não tem capacidade de escolher os seus representantes e, de outro lado, que os seus representantes não são os seus representantes, né? O que é algo, a meu ver, já era extremamente danoso para a gente construir um sistema político efetivamente democrático, né? Quer dizer, onde os atores fazem escolhas, os atores têm orientações vindas da sua experiência de vida, da sua experiência como trabalhadores, da sua experiência como moradores de bairros, da sua experiência como associados em sindicatos, e que essas lideranças políticas efetivamente têm bases partidárias, portanto, os partidos não são meros aspectos cosméticos da política, e que a gente tem que considerar, a minha proposta era essa, a gente tinha que considerar as relações de poder como relações entre atores que têm poder diferenciado, muito desigual, mas que os atores estão presentes na história e é assim que os historiadores devem trabalhar com eles. Okay. O projeto político do Estado brasileiro, na década de 1940, inventou o trabalhismo, uma ideologia estruturada por políticas públicas com ampla participação de intelectuais articulados ao governo. O trabalhismo conferiu novos significados e recriou as demandas dos trabalhadores da Primeira República. Quais as consequências disso para o movimento operário nos anos 40 e 50? Também muito interessante. Primeiro, inclusive, para chamar a atenção que no livro eu procuro não trabalhar com a palavra, com a categoria populismo. Se você for lá no meu livro e procurar agora, se tiver, inclusive, em cópia eletrônica, se você mandar busque populismo, não vai vir assim, não foi encontrado, porque eu não trabalho com ele. Essa foi uma maneira, inclusive, de eu enfrentar uma situação, vamos dizer, usando a terminologia nossa de hoje, do campo intelectual da época, em que essa interpretação era tão forte que era interessante que eu propusesse uma forma diferente de trabalhar, mas evitando entrar em um confronto maior, né, com essa teoria da modernização e do populismo. Até porque eu busco sempre fazer um esforço de historicizar aquilo com o qual eu estou trabalhando. Então, no caso, eu estou acompanhando, era o que eu queria fazer, eu estava acompanhando, portanto, vendo em que condições históricas foi gerada uma proposta de relação ou de pacto político entre o Estado, no caso um Estado que era o Estado Novo, e o Estado Novo já no momento em que a primeira
Segunda Guerra Mundial, perdão, a Segunda Guerra Mundial havia começado e que já se tinha estabelecido uma aliança com os Estados Unidos, portanto, era um momento que o Brasil já era parte dos aliados, né, inclusive com políticas de se organizar para enviar soldados para a Europa. Então, era um contexto político internacional e nacional muito diferentes do momento inicial do Estado Novo. Nesse momento, portanto, houve um esforço da burocracia do Estado Novo, principalmente concentrado no Ministério do Trabalho, Indústria e Comércio da época, em conformar e divulgar uma proposta de relação entre representantes do Estado e trabalhadores. Uma proposta fundada em um conjunto grande de iniciativas de políticas sociais, estas desenvolvidas desde o início da década de 30, com raízes, inclusive, anteriores à década de 30, porque essas políticas públicas tinham como carro-chefe a legislação trabalhista e previdenciária. Essa legislação, ela vinha sendo feita desde 31, você vai ter um conjunto grande de medidas que se concentram, inclusive, antes do Estado Novo começar. Boa parte da legislação trabalhista, que vai estar na CLT já em 43, ela está já em pauta e já sendo aplicada antes do Estado Novo. E mais, você tem leis anteriores a 30. Quer dizer, isso também é alguma coisa que eu quis muito marcar. Há linhas de descontinuidade grande entre o pré e o pós-30, mas também há linhas de continuidade. A gente precisa observar e analisar o discurso político dos representantes estado-novista no que diz respeito a uma proposta de relações com os trabalhadores, atento a que eles estão trabalhando com um conjunto grande de iniciativas no campo da regulamentação do mercado de trabalho que são anteriores a 30, mas que, claro, ganham um sentido muito mais amplo e principalmente mais efetivo, no sentido que a fiscalização e há, de fato, interesse em que aquela legislação seja aplicada, e isso principalmente no pós-30. Mas é nos anos 40 que essa legislação, que essas iniciativas no campo, na área da previdência também é fundamental, porque a gente às vezes pensa muito no horário de trabalho, no trabalho feminino, de menor, mas é fundamental a gente pensar, por exemplo, nas aposentadorias, nas pensões. Isso não existia. Então, você imagina para uma família de trabalhador, a mulher do trabalhador poder receber uma pensão, aquele trabalhador poder receber uma aposentadoria. Ora, isso não existia no Brasil. Então, a legislação previdenciária também é muito importante. É muito fortemente utilizando esse capital vindo da legislação trabalhista, previdenciária e também sindical, que se monta um discurso político trabalhista e que eu aí identifico como uma ideologia que está sendo, através de meios de comunicação de massa, e o mais importante na época, o rádio, que está sendo fortemente e amplamente divulgada, na voz, inclusive, do próprio ministro do Trabalho. Essa ideologia está marcando o interesse do Estado no cumprimento dessa legislação e, através dela, no estabelecimento de uma relação entre trabalhadores e representantes, alguns deles, inclusive, principalmente, que é a própria encarnação do Estado e da nação, que, no caso, era o chefe do Estado Novo, o presidente Getúlio Vargas. Essa ideologia, ela caminha junto, nesse momento, com a montagem, de um lado, de um sistema de organização sindical corporativista. Já existia,
desde 1931, uma lei que regulamentava a montagem de sindicatos segundo um modelo corporativista. Mas ele era precariamente realizado. Nesse momento, posteriormente à década de 40, esse sistema vai ser estimulado. Interessa ao Estado que os trabalhadores se organizam, interessa essa interlocução através do sindicato. Além do sindicato, a montagem de um partido político. Quer dizer, claramente voltado para um momento em que voltariam a existir eleições, parlamento, tudo isso. Então, a gente entende partido, sindicalismo corporativista, ideologia trabalhista. Essa montagem está sendo articulada entre 42 e 45, mas o seu impacto vai se realizar principalmente depois da deposição de Getúlio, em 45. Lembrando sempre que o fim do Estado Novo é o fim do Estado Novo, mas não é, muito pelo contrário, o fim de uma liderança política que é a de Getúlio Vargas. E ele, vamos dizer, a permanência dessa liderança caminha junto com a do trabalhismo, caminha junto com a manutenção desse sistema corporativismo e caminha junto com algo que a gente pode chamar uma cultura sindical, de sindicalismo, que é corporativista e que é também trabalhista. Então, o trabalhismo vai ser um capital político importante, tanto para um conjunto de lideranças do pós-45, lideranças políticas, partidárias, quanto para lideranças políticas sindicais. E os trabalhadores vão, voltando ao ponto da sua primeira pergunta, como sujeitos da história, vão se apropriar desse sindicalismo corporativista e vão, através dele, lutar já num momento político outro, pós-45, vão lutar para a manutenção e para a expansão dos seus direitos trabalhistas, previdenciários, fortemente. Então, essa estrutura sindical que é montada muito com o controle do Estado, não é que não haja, evidentemente, possibilidades de intervenção do Estado sobre os sindicatos pós-45, mas ela vai ser fortemente e de uma forma muito sofisticada, tomada pelos próprios trabalhadores e tornada em uma base para suas lutas políticas e sociais, até 64, e mesmo depois de 64. Muito obrigada, professora. Tá, então, eu também agradeço o convite, a possibilidade de estar aqui conversando com todos vocês. Você continue acompanhando o nosso canal.